Após o presidente Lula assumir o governo, o Fundo Amazônia teve suas atividades retomadas e voltou a receber recursos internacionais. Um dos destaques, inclusive, desta semana, não é? Criado em 2008, o fundo tem como seu principal objetivo captação de recursos para projetos em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, também promoção do uso sustentável do bioma amazônico. Durante o governo anterior, o governo Bolsonaro, o fundo parou de receber recursos e apenas cuidou dos projetos que já estavam aprovados. Essa paralisação ocorreu devido a divergências na sua forma de gestão, e isso fez com que países como a Alemanha e Noruega descontinuassem suas doações, né, que eram feitas, inclusive, permanentemente. Recentemente, a Alemanha e a Noruega retomaram o aporte de recursos e mais, o Reino Unido e os Estados Unidos afirmaram que também vão apoiar financeiramente o Fundo Amazônia. Talvez seja um momento aí de maior aporte de recursos do Fundo Amazônia. Isso vai ter um impacto bastante positivo, é o que esperamos, né, para o país. Embora o Fundo Amazônia seja muito comentado pela imprensa, pouco se fala sobre o seu funcionamento, quais projetos ele apoia, por exemplo, é uma coisa que a gente pode explorar nessa análise, é como submeter uma proposta. É realizada a gestão desse fundo e quem faz a gestão? É o Ministério? Esse é o assunto que eu converso com o professor Pedro Luiz Cortes, titular da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, e também do Instituto de Energia e Ambiente, o IEE, da USP. Vamos a um primeiro questionamento, que é o seguinte: como é que funciona esse Fundo Amazônia, ou como funcionava? Teve uma interrupção e agora será retomada. Como é que é feita a gestão, por exemplo, desse fundo, professor? Bom, antes de explicar como ele funciona, né, da parte administrativa, da parte técnica, deixa eu dar um breve resumo do que tem sido feito aí ao longo dos últimos anos com os recursos que foram aportados no fundo, né, ao fundo. Foram realizadas já mais de 1.700 missões de fiscalização ambiental, foram apoiadas mais de 380 instituições, né, sejam ONGs, sejam instituições governamentais que atuam diretamente com projetos ambientais. Foram geradas receitas de mais de 250 milhões a partir da comercialização de produtos florestais de origem e manejo sustentáveis, né? Beneficiando aí mais de 200 mil pessoas na Amazônia. E são apoiados atualmente 101 terras indígenas e 195 unidades de conservação com benefícios aí para vários povos originários, né? Em termos administrativos, toda a gestão do fundo ela é feita pelo BNDES, e aí um dado importante, porque na gestão Bolsonaro foi feita uma auditoria grande nos projetos financiados pelo BNDES e nada se constatou de irregular em relação ao Fundo Amazônia, inclusive porque, além da gestão do BNDES, ele conta com uma auditoria externa para fiscalizar a aplicação dos recursos, né? E basicamente a gestão é feita a partir de 2 comitês. Tem o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, que ele estabelece as diretrizes e critérios de aplicação dos recursos, né, recebidos, acompanha a aplicação desses recursos, né, faz a auditoria da aplicação disso e aprova o relatório anual de atividades do fundo. Então é uma gestão aqui administrativa. E tem uma gestão técnica que é feita pelo Comitê Técnico do Fundo Amazônia, que, dentre outras funções, ele avalia a metodologia de cálculo da área de desmatamento e a quantidade de carbono por hectare utilizada, né, que foi liberada para a atmosfera quando do desmatamento. Então isso, a partir desses dados, é feito o cálculo das compensações que podem ser realizadas. Então, vamos imaginar que uma determinada doação chegue para um projeto, né, de reflorestamento, de recomposição. Então, a partir desse cálculo do Comitê Técnico do Fundo Amazônia, é avaliado quanto de carbono vai ser sequestrado da atmosfera. Então, ele tem basicamente esses 2 grandes comitês. Lembrando agora, é importante que esse Comitê Técnico do Fundo Amazônia, os seus membros, eles não são remunerados, são especialistas de grande renome nacional, mas eles fazem isso como uma atividade voluntária, eles não recebem recursos do fundo para fazer esse tipo de avaliação técnica. Já o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, as pessoas são remuneradas porque são funcionários regulares do fundo.
Então, basicamente, são esses dois fundos, esses dois comitês que fazem a gestão, e os números eles são bastante expressivos, embora durante o governo Bolsonaro o fundo ele tenha ficado sem receber recursos, né, doações estrangeiras, né, especialmente da Noruega e também da Alemanha, por uma divergência em relação à administração desses recursos, aplicação desses recursos. Então, durante 4 anos, praticamente, o Fundo Amazônia, ele operou apenas dando continuidade aos projetos já aprovados com os recursos disponíveis. Agora, tudo isso vai ser retomado aí com a submissão de novos projetos. Uhum. Bom, então é o BNDES que faz a gestão desse fundo e eu acho que acompanha a execução. Então para entender também um outro lado que eu acho que é importante, professor Pedro, como é possível submeter então projetos ao Fundo Amazônia? Qualquer um pode? Se eu chegar lá e quiser, né, tiver dinheiro suficiente, posso? Depende do quê? Que projeto que eu tenho que apresentar, por exemplo? Por exemplo, uma ONG que queira desenvolver um projeto junto a uma comunidade. Esse projeto pode ser de recuperação florestal, pode ser de comercialização de produtos da floresta, né, com manejo sustentável. Então, é necessário enviar uma carta consulta ao Comitê Técnico Científico do Fundo Amazônia, né, esse segundo comitê que faz onde a participação é voluntária. Essa carta ela vai conter informações sobre a organização, né, a ONG, por exemplo, ou o município que está buscando os recursos, uma descrição detalhada do projeto, um cronograma de atividades, orçamento e as fontes de financiamento previstas, porque às vezes esse projeto ele vai contar não só com recursos do Fundo Amazônia, mas pode ter outras fontes de receita. Essa carta, ela vai ser submetida por meio do Sistema Eletrônico de Gestão do Fundo Amazônia, disponível no site, mas atualmente o envio dessas consultas está suspenso. Então pode ser que tenhamos aí alguma alteração ao longo aí dos próximos meses em relação a essa consulta inicial. Aí o Comitê Técnico Científico, ele avalia essa proposta e aí ele fala, olha, essa proposta é viável, é interessante, podemos financiar esse tipo de projeto, né, a fundo perdido. Aí ele pode solicitar, nesse caso, a elaboração de um projeto completo que inclua um plano detalhado de atividades, orçamento completo e estratégia de monitoramento e avaliação dos resultados. A aprovação inicial da proposta, ela não garante a liberação dos recursos. Então, a proposta ela pode ser muito boa, pode ter sido aprovada, mas o financiamento depende da disponibilidade de recursos, porque é um fundo que trabalha com doações, ele não tem uma dotação orçamentária constante, olha, todo ano vai receber tanto do Tesouro Nacional, não, isso não ocorre. Então depende da disponibilidade de recursos e da análise e aprovação das propostas pelo BNDES. Quer dizer, o BNDES pode acabar priorizando determinados projetos em detrimento de outros, porque julga que o impacto, né, de certos projetos vai ser superior em relação a outros. Então a aprovação não garante necessariamente a liberação de recursos e ajustes na proposta, né, poderão ser solicitados pelo BNDES antes de liberar o financiamento. Então, basicamente, hoje assim, é feita uma consulta a partir de uma carta, né, infelizmente não está sendo possível nesse momento, mas a organização interessada envia uma carta consulta detalhando inicialmente o projeto, havendo interesse por parte do comitê técnico, fala, olha, esse tipo de projeto é viável, aí sim é feito um detalhamento muito grande do projeto e esse projeto é novamente apresentado ao BNDES, que pode decidir, falar assim, olha, nós vamos financiar, mas não com todo esse recurso que vocês estão solicitando, nós não temos fundo para isso, ou nós temos que esperar um aumento dos recursos disponíveis. Então, existe todo um cuidado por parte do BNDES para que os projetos eles possam ser não só executados de maneira correta, mas fiscalizados de maneira correta. Uhum. Então, vale dizer, né, em que pese até houve uma denúncia, né, do ex-ministro do Meio Ambiente, né, falando que ONGs estavam desvirtuando a aplicação de recursos do Fundo Amazônia, só que ele nunca mencionou quais eram essas ONGs
e nunca nenhuma auditoria, seja interna do BNDES, seja externa, né, porque o fundo é auditado externamente, comprovou qualquer desvio de recursos. Então, ele é um modelo que tem funcionado muito bem e, felizmente, ele está sendo retomado agora o seu funcionamento normal, inclusive com o aporte de recursos adicionais, além daqueles que tradicionalmente ele recebeu o aporte da Petrobras anteriormente, recebia do governo da Alemanha e principalmente da Noruega. Uhum. Muito bem, vamos acompanhar, não é? É um fundo importantíssimo para financiar projetos de preservação e sustentabilidade na Amazônia. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do IEE, com a gente aqui semanalmente. Você pode acompanhar nossas conversas semanais em nosso portal, jornal.usp.br/atualidades. Vai lá que você encontra, né, em Jornal da USP no Ar, primeira edição, e também no canal no YouTube. O ambiente é o nosso meio. Professor, obrigada. Eu que agradeço. Uma boa semana a todos.